Olá! Nesse vídeo nós vamos ver como configurar um questionário do início ao fim. Vocês podem ver que eu já estou no meu espaço do professor, que é o espaço que eu criei no vídeo anterior. Então, idealmente, vocês devem também acessar os espaços do professor de vocês, que vocês já devem ter criado. Então, uma vez que a gente já está no espaço do professor, note que essa adição também ela seria similar em qualquer outro curso de vocês, isso não acontece só no espaço do professor, vale mencionar. A gente vai clicar aqui então em ativar a edição, e uma vez que a edição está ativada, a gente pode adicionar atividades ou recursos, né? Eu vou adicionar o primeiro questionário que a gente vai fazer no tópico 1. Então, para isso, eu vou clicar em adicionar uma atividade ou recurso. Clicando nesse botão, vai aparecer uma janela que já deve ser conhecida de vocês, e aqui a gente tem as várias atividades que são passíveis de adição. Bom, o foco do nosso curso é questionários, então a gente vai selecionar aqui a atividade questionário. O Moodle já vai dar uma descrição desse recurso para vocês, falando das possibilidades de tanto de adição de questões, como das possibilidades de uso. É interessante que vocês deem uma olhada, né? Essa descrição é bem detalhada. E a gente pode dar a adição desse recurso, então, ou a gente pode clicar aqui e esse recurso vai ser adicionado, né? Para adicionar esse recurso, o que a gente precisa fazer em um primeiro momento, que é obrigatório, é a criação ou a designação de um nome para esse recurso, né? Então eu vou setar aqui que esse é o meu questionário 1, né? Opcionalmente, reparem que não existe um asterisco aqui, a gente pode dar uma descrição para esse questionário. Então eu posso colocar aqui um questionário de exemplo, né? E essa descrição aqui, para que ela serve, né? Se eu ticar esse box aqui, essa descrição ela vai aparecer lá na página em que o questionário foi adicionado. Então, vamos clicar aqui, eu vou pegar a barra de rolagem aqui e vou clicar em salvar e voltar ao curso. Vocês vão ver que o questionário 1 foi adicionado e existe aqui a descrição que eu adicionei lá, né? Naturalmente, a gente pode voltar para a edição desse questionário, clicando em editar, editar configurações, e a gente vai voltar para a edição dele, e se eu desmarcar isso aqui, né, essa opção, eu vou voltar lá para vocês verem, salvar e voltar ao curso, e a descrição que eu coloquei, ela não vai aparecer aqui, né? Então, essa descrição ela é opcional. Vou voltar aqui à edição de configurações, e a primeira coisa que a gente vai configurar no nosso questionário, além do nome da descrição, é a duração do questionário. Então, o Moodle ele dá algumas opções de configuração de duração. Se vocês repararem, eu consegui criar o questionário e finalizar a criação dele sem tocar nas opções de duração. Isso indica para a gente que essas opções elas não são obrigatórias, então a gente não precisa setar elas. Mas elas dão algumas possibilidades muito interessantes de uso para a gente, né? Então, se vocês olharem aqui, todas as opções de duração, elas vêm desabilitadas inicialmente. Nenhum dos boxes aqui de habilitar está clicado, né? Então, vamos examinar cada uma dessas opções em detalhe, né? A primeira opção que a gente tem aqui é de abertura do questionário, ou de abrir o questionário, né? Então, o que essa opção indica para a gente? Ela indica que, se ela tiver habilitada, ou seja, se eu clicar aqui e habilitar ela, o questionário só vai estar disponível para o aluno a partir da data, né, que eu setar aqui, né, posso setar dia, mês e ano, e do horário que tiver setado aqui também. Ou seja, o aluno não consegue começar a fazer o questionário antes desse momento, né? Por que essa opção é interessante? Bom, eu utilizo bastante essa opção quando eu vou fazer a realização de questionários após a aula, né, como quizzes, né? Então, idealmente, o que eu quero que aconteça? Que o aluno assista a aula e após a aula, depois que ele já assistiu, ele vai precisar relembrar o conteúdo, aí sim ele vai fazer o questionário, né? Então, eu habilito essa opção e eu seto a data e a hora, com uma data e hora que é após o horário da minha aula.
Então o aluno não vai conseguir tentar responder esse questionário enquanto eu estou dando aula daquele conteúdo, né? Naturalmente, se eu deixar essa opção desabilitada junto com as outras, se o questionário existir e estiver visível no Moodle, o aluno vai poder realizar ele a qualquer momento, né? A outra opção que a gente tem aqui é de encerrar o questionário. Então, se essa opção estiver desabilitada, também o aluno vai poder fazer enquanto o questionário estiver disponível, mas se a gente habilitar, isso aqui vai criar um limite para a gente, né? Então, o aluno vai poder realizar o questionário até a data limite que a gente estabelecer aqui, né? Então, por exemplo, poderia colocar aqui dia 17 de outubro de 2018, às 21h45. Então, após essa data aqui, o aluno não teria acesso ao questionário, ele não poderia realizar o questionário, né? Essas duas opções, elas podem ser habilitadas conjuntamente, né? O que vai criar para a gente um período em que o questionário pode ser realizado. Naturalmente, o aluno vai poder começar no dia que o questionário abrir e vai poder fazer ele até o momento em que ele encerrar, né? A terceira opção que a gente tem aqui é a opção de limite de tempo. A opção de limite de tempo ela está desvinculada dessas outras duas opções de abrir e encerrar o questionário. O que eu quero dizer por isso? Ela pode ser usada juntamente com essas duas opções ou ela pode ser usada separadamente com essas duas opções, né? O que o limite de tempo indica para a gente? O limite de tempo indica quanto tempo o aluno vai ter para realizar o questionário após o momento que ele clica no questionário e inicia a realização do questionário, né? Então, quando o aluno clicar lá no questionário e o limite de tempo estiver habilitado, o Moodle vai informar para o usuário: olha, você deseja começar a fazer o questionário agora, você vai ter X minutos, horas ou segundos para realizar o questionário. E o tempo vai começar a contar a partir do momento da realização, né? Se essas duas opções estiverem desabilitadas, naturalmente o aluno vai poder começar a fazer o questionário em qualquer momento e ele vai ter o limite de tempo que está especificado aqui. Por exemplo, a gente pode colocar 10 minutos, dias, horas ou segundos aqui, e o aluno vai ter esse período para realizar o questionário. Se essa opção estiver habilitada juntamente com essas duas, o aluno vai ter que começar o questionário no período de tempo que está estipulado aqui por esse limite, né? E por esse período, desculpa. E ele começando dentro desse período estipulado aqui, ele vai ter ainda um limite de tempo para realizar o questionário após a inicialização do questionário, né? Então, são configurações distintas, mas que podem ser trabalhadas conjuntamente, né? A opção de encerrar o questionário, eu acho ela útil quando da realização de provas. Por quê? Porque chega o tempo limite de realização de prova, o questionário simplesmente fecha, né? E o aluno não pode mais trabalhar no questionário, né? Então é uma forma de encerrar de forma definitiva, né? E aqui embaixo a gente tem ainda uma outra configuração que diz respeito ao que deve acontecer quando o tempo expirrar, né? O que isso quer dizer, né? Quando o tempo limite acabar ou quando o tempo de encerramento do questionário for atingido. Então, o que deve acontecer com o questionário do aluno, né? Existem três opções, basicamente, que podem ser selecionadas pelo professor, né? A primeira que está aqui marcada já é que as tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que se o aluno foi lá e respondeu algumas das questões, ou se ele simplesmente respondeu todas as questões, mas antes do tempo limite acabar ou antes do questionário encerrar, ele não clicar lá em enviar questionário, o trabalho que ele fez, de certa forma, não vai ser contado. O Moodle vai salvar as respostas que ele fez, ele vai armazenar isso, mas essas respostas não vão ser contabilizadas. Então, se você está usando esse questionário para contar uma nota, o que ele preencheu vai estar salvo, isso não vai ser perdido, mas isso não vai ser contado para a nota, né? Então, assim, o aluno vai ficar literalmente com nota 0, né? Muito embora ele tenha feito alguma coisa, né? Uma outra opção que existe é as tentativas abertas são enviadas automaticamente. Então, o que acontece? Se essa opção é selecionada,
Uma vez que o tempo limite é atingido, o que o aluno fez até o momento é simplesmente salvo e enviado para avaliação, e o aluno vai tirar a nota ou vai ser computada a nota parcialmente com relação ao que ele fez até o momento, né? E a última opção que a gente tem aqui é a de período de carência, né? Essa é a única opção que vai habilitar o período de carência de envio. Vocês percebam que quando eu clico nas outras aqui, ó, eu não consigo habilitar aqui o período de carência. Quando eu clico aqui, eu realmente consigo habilitar isso aqui. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que após o término ou de encerramento do questionário ou de limite de tempo, o aluno tem um período de carência para enviar o questionário, ou seja, enviar o que ele fez, né? Nesse período de carência, é importante ressaltar que o aluno ele não consegue alterar nenhuma das respostas que ele já deu anteriormente, nem responder nenhuma nova questão. Ele simplesmente consegue clicar lá em finalizar o questionário. E aí, quando a gente coloca esse período de carência, a gente pode habilitar aqui e estipular, por exemplo, um período de carência para o usuário submeter em definitivo o questionário dele quando ele está terminando, né? O que eu assim, mais uso na minha experiência é a opção de enviar automaticamente as tentativas abertas, né? O que facilita ali, acabou o tempo, elas são enviadas e não tem nenhuma configuração adicional que precisa ser feita, as notas são computadas depois, né? Uma vez que as opções de duração são selecionadas e setadas, a gente pode também salvar e voltar ao curso e o nosso questionário vai estar completo com relação a essas configurações, né? No próximo vídeo a gente vai tratar de mais configurações do questionário. Até lá!